Qual o impacto das tarifas dos Estados Unidos para os países asiáticos? O Trump anunciou tarifas agressivas para os países asiáticos quando comparados com as outras tarifas para outros países, então com destaque para a China e Vietnã, mas outros países asiáticos também sofreram um aumento em relação a quanto eles pagavam de tarifas em produtos que eles exportavam para os Estados Unidos, e agora a gente tem um cálculo ali tanto de impacto no crescimento econômico quanto no impacto para a inflação nos Estados Unidos e para esses países. Falando especificamente do efeito para a Ásia como um todo, é um efeito de menos crescimento, um efeito bem relevante de menos crescimento, principalmente para a China, por ter um comércio muito forte com os Estados Unidos. Então, o que acontece? Quando a China passar a exportar para os Estados Unidos um produto mais caro, essas exportações acabam caindo, porque o consumidor americano ele vai diminuir as compras pela China. Ao mesmo tempo, apesar de a gente achar que quando acontece esse movimento, os consumidores vão mudar o país de origem dessas importações, então eles poderiam substituir a China por outros países asiáticos, a gente viu que vários outros também foram taxados, como o Vietnã, Índia, alguns outros países que têm uma balança comercial também forte com os Estados Unidos, né? Um déficit muito grande dos Estados Unidos em relação a esses países. É difícil a gente medir agora por conta desse efeito substituição. Mas, por enquanto, o que dá para falar, e apesar da gente achar também que podem diminuir essas tarifas, é que esse primeiro impacto é muito pior em relação a crescimento do que em relação à inflação para esses países. Quando a gente olha para os Estados Unidos, é um impacto muito mais inflacionário de cara, mas o impacto na balança para esses países é muito grande. Então, você vai ter um efeito crescimento, somado com um impacto primeiro de inflação elevada, mas que depois pode acabar sendo desinflacionário via esse efeito crescimento, ou seja, se esses países acabam passando por um cenário recessivo, esse efeito depois é um efeito desinflacionário, porque você enfraquece a economia, né, e acaba diminuindo os preços. Mas de cara é um efeito estagflacionário, né? Um crescimento para baixo e inflação para cima. Acho que dá para a gente explorar um pouco mais isso, pensando no que o Trump poderia fazer de negociação. Talvez se ele baixasse essas tarifas que foram muito agressivas para a China, a gente conseguiria salvar o PIB da China com algumas medidas que os próprios chineses estão pensando em fazer de estímulos lá dentro. Então, a gente parte para um efeito diferente, né, que é um efeito que não vem da tarifa, mas ao mesmo tempo é uma resposta do governo chinês ao que está acontecendo no mundo. Então daria para de alguma forma a China conseguir segurar esse efeito de menos crescimento no país? A gente acha que não, mas muitos acham que sim. Então tem muita coisa em jogo, não só o efeito tarifa, mas o efeito resposta desses países, tanto em relação a medidas de crescimento, medidas de estímulo, quanto também a retaliação nas próprias tarifas. Então, ao mesmo tempo que essas tarifas podem diminuir com negociações, a gente pode ver um efeito contrário de aumento dos preços ainda maior, porque alguns países podem retaliar os Estados Unidos e os Estados Unidos escalarem essa guerra com tarifas ainda maiores do que já foram aplicadas. Em resumo, é um efeito muito ruim de crescimento, principalmente para esses países asiáticos. Vários deles podem caminhar para uma recessão à medida que a gente tem uma exposição muito grande aos Estados Unidos, mas também tem um efeito inflacionário no primeiro momento.